Fala galera, tudo bem? Espero que estejam me ouvindo bem. Gravando sem o microfone do fone hoje para vocês, para estar discutindo um pouco sobre pensadores da administração que foram muito importantes para a história dessa ciência. Eu estou falando do Frederick Taylor e do Henry Fayol. Inclusive, conteúdos relacionados a eles vocês encontram nos capítulos iniciais da apostila. Até depois agora que eu me lembrei que a apostila tem um conteúdo realmente bem bacana. Qualquer coisa eu vou dar um pulinho ali na sala, resgatar ela e indicar alguns conteúdos da apostila para vocês. O Frederick Taylor, ele não era um administrador, até porque a profissão não existia. Não existia a profissão de administrador. Ele era engenheiro mecânico. Mas ele gostava muito de assistir o trabalho na indústria. E ele identificava que algumas coisas poderiam melhorar para garantir maior eficiência nos processos. Se eu tivesse que escolher uma palavra para definir o legado do Taylor na administração, eu utilizaria a palavra processos. Qual é a melhor forma, a forma mais inteligente de se trabalhar e de se produzir? Era isso que ele buscava. Ele sempre acreditava que os processos poderiam ser remodelados para a empresa ficar o mais perfeita, eficiente, eficaz possível. A propósito, muitos não sabem a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é fazer certo as coisas. Eficácia é fazer as coisas certas. Nossa, professor, é muito parecida essas definições aí. Chega a deixar a gente confuso. Eu sempre dou esse exemplo de lavar louça, né? Quem estimula a gente a lavar louça em casa quando a gente é criança são os nossos pais, principalmente nossas mães, né? E aí a criança, se ela não tem muito jeito para lavar, a mãe vai lá e dá umas dicas, né? Então a sua mãe está te ensinando a lavar a louça e você está buscando lavar tal e qual ela te ensinou. Se você fazer bem igualzinho, o jeito que ela te ensinou, você é eficiente. Por quê? Porque você faz certo as coisas que lhes foram ensinadas. Eficácia é diferente. É quando você começa a sacar que você pode fazer um pouco diferente do que te ensinaram e que vai ser melhor. E que o resultado vai ser melhor. Então, talvez alguém de vocês algum dia chamou a mãe e falou: olha, mãe, eu tô fazendo de um jeito diferente aqui que eu acho que é melhor, né? Um jeito melhor para fazer uma comida, para fazer uma tarefa da casa. Eu saquei um jeito melhor. Então você está sendo mais eficaz. E isso é muito legal de estudar, porque tem pessoas que aprendem as coisas. Isso vale para tudo, tá? Não vale só para o trabalho, vale para tudo. A pessoa aprende a coisa de um jeito, ela faz a vida inteira daquele jeito. Então, quando eu estou num trabalho, por exemplo, de consultoria, eu desafio a pessoa, eu falo, vamos fazer diferente isso aqui. Por que é que vocês fazem desse jeito? E é naquela hora que você percebe que ninguém na empresa questionou o jeito que era feito. Tudo aquilo que não gera resultado tem que ser questionado, né? Tem empresa que trabalha no vermelho, tem empresa que trabalha não no vermelho, mas também não no azul.
não está enriquecendo as pessoas que fazem parte da empresa, e as pessoas não questionam o que é que pode estar errado, o que é que não está sendo eficaz. Então, esse eu falando para vocês, tem gente que não acredita, né? Felipe, mas tem gente assim que abre uma empresa, trabalha no vermelho ou nunca vê dinheiro e não se questiona na forma que estruturou seu negócio? Tem. Tem gente que é assim. Eles não se questionam. É por isso que os números são tão importantes numa empresa. É por isso. Porque se está sobrando pouco dinheiro ou se o custo é muito alto, tem alguma coisa errada, né? Em últimos casos, a própria ideia de negócio é que está errada. É um negócio que não merecia nunca ter sido colocado em prática. Em últimos casos, né? Nem máquina de escrever. Ah, vamos abrir uma fábrica de máquina de escrever. Nem o melhor administrador vai fazer uma ideia idiota dessas sair do papel. Então tem ideias que já nascem mortas, né? E tem ideia que é boa, só que o cara que executa não tem ideia de eficácia. E ele não se questiona, ele só trabalha. Ele acha que os clientes vão aparecer na empresa do dia para a noite, que a empresa depende muito mais do governo e da boa vontade das pessoas do que de qualquer outra coisa. Errado. Você é quem tem que construir um negócio atrativo. Não tem essa história de que o governo, o meu fornecedor, é o meu cliente, é o lugar onde a minha empresa está. Para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito, né? É claro que o governo pode atrapalhar, lógico, pode atrapalhar e pode ajudar, claro. Estamos dizendo que fatores externos não impactam o negócio. O que eu estou dizendo é assim, é que tem gente que acha que é por isso que o negócio não está dando certo. Desculpa, mas se o teu negócio ele depende de fatores externos, então você não está enxergando as coisas com a clareza que elas requerem, tá? Se o teu negócio depende do governo, então você a ideia não é boa. Então alguma coisa está bem errada aí dentro da tua empresa. Então o Frederick Taylor, ele era fissurado em processos, ele queria tirar o máximo possível de aproveitamento e de eficácia das ações dos colaboradores. Cachorrada, filha da puta. Meu Deus. Vamos lá, vamos se concentrar. O Taylor, ele dizia assim, a gente tem que quebrar um processo produtivo em várias pequenas etapas. E é isso que até hoje a gente vê na maioria das indústrias. É uma herança do Taylor, né? Você vai na Aurora, cada um no seu quadrado, né? A pessoa passa o dia inteiro ali fazendo um serviço bem específico. É típico do que o Taylor achava que melhoraria a eficácia. E o Taylor ia além. Ele falava que a gente tinha que cronometrar. Ele fez um estudo chamado Estudo dos Tempos e Movimentos. Estudo dos Tempos e Movimentos. Então ele ficava cronometrando toda a produção. Primeiro setor, quanto tempo a pessoa leva? Segundo setor, quanto a pessoa leva? Até para evitar aquele problema de gargalo que a gente falava na aula passada, do termo coordenação, né? Ele ficava lá cronometrando. Ele sabia quanto tempo um produto levava no chão de fábrica para ficar pronto e ele estimava uma produção. Então, em empresas grandes, você tem estimativa de produção. Uma vez eu estava conversando com um aluno que trabalhava na Aurora, ele dizia assim, professor, lá a ideia é
trabalhar entre 9 e 11 mil unidades de frangos por dia, né? Dias ruins, assim, algo em torno de 9 mil unidades. Dias bons, algo em torno de 11 a 11.500 unidades. Mas como que se chega nesse número? Tempos e movimentos. Você quebra o processo de industrialização da carne de frango em inúmeras etapas e você cronometra quanto tempo um setor leva para destrinchar as atividades dos colaboradores que lá estão. Para executar, né, as atividades dos colaboradores que lá estão para aquilo. O Taylor, essa ideia, ela foi tão rapidamente aceita e ela é uma ideia que até hoje, na cabeça de muitos, faz muito sentido, que ele ganhou uma fama, uma notoriedade e ele é considerado o pai da administração científica moderna. A contribuição dele foi tão grande que ele se tornou pai da administração científica. Inclusive, o POC3, os 5 pilares da administração, também são do Taylor. Tá? Se você não sabia disso, se eu não falei na aula passada, os 5 pilares da administração, planejamento, organização, comando, coordenação e controle, os 5 pilares da administração também pertencem ao Taylor, tá bom? O Taylor, ele foi muito criticado por parte da sociedade. Uma crítica famosa ao Taylor é o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, em que uma pessoa fica lá freneticamente, né, apertando um parafuso. Essa crítica se dava porque o trabalhador perdeu a felicidade de trabalhar, que ele via o seu trabalho como um fardo apenas. Né? Imagina o marido, a mulher que chega em casa e aí o cônjuge pergunta: como é que foi seu dia? O que é que você fez de bom hoje? A pessoa fala: eu fiquei apertando parafuso lá na fábrica. Eu fiquei só eu fiquei só etiquetando caixa de frango. A pessoa se enxerga de uma forma empobrecida, né? Ela olha o seu trabalho de uma forma discriminada. Ela não se sente importante para a sociedade. E algumas empresas já têm respondido a essas colocações, percebendo que essa crítica é válida. Ela não é uma crítica mentirosa, ela é uma crítica verdadeira. O Taylor, ele tinha uma fixação tão grande no processo que ele esquecia das pessoas, né? Estamos ganhando dinheiro que nem louco, mas o pessoal está feliz? Não. Mas os processos estavam em primeiro lugar. Até se vocês gostam de assistir programas empresariais, né? Tem aquele O Sócio, do Marcos Lemones, né? Passou muito tempo no History Channel. O programa não é mais produzido, mas você encontra alguma coisa no YouTube, o próprio History Channel fica passando reprises, né? E o Marcos, ele trabalha muito a ideia de processo, mas ele também trabalha muito a ideia de pessoas. Porque hoje a gente tem a noção de que os processos eles precisam ser racionais, inteligentes, eficazes, mas as pessoas têm que estar felizes. Senão a qualidade do que está sendo produzido não vai ser boa, né? Então hoje já existe uma ressignificação da administração quando a gente fala em processos e pessoas, né? O Boticário foi uma fábrica que eu gostei muito de visitar. 2014 ou 13, não lembro mais. 2013, 2014, não vou lembrar. E lá no Boticário, uma coisa muito legal é que a produção ela tem essa quebra de processos, onde cada um faz um serviço minúsculo, só que os colaboradores eles ficam se revezando o dia inteiro.
Quando é um setor com pouca gente, como é o caso do setor de batom, o setor de batom não tem mais do que 8 pessoas. É uma sala pequena, deve ter no máximo uns 50 metros quadrados, mas no máximo, de 40 a 50 metros quadrados. Tem só umas 8 pessoas lá dentro. Eu digo só porque eles produzem os batons do Boticário para o Brasil inteiro. Né? Pensa, quanto batom o Boticário não vende, quanta produção você tem que gerar para atender o Brasil e até mesmo o exterior, porque o Boticário também exporta. Né? E são 8 pessoas ali, algumas máquinas muito sofisticadas que conduzem o processo. Só que eles ficam revezando o dia inteiro. Então, se você conversar com qualquer colaborador qual é o processo de fabricação de um batom, ele vai te dizer de ponta a ponta. Porque na primeira hora do dia ele faz uma coisa, na segunda ele faz outra coisa, na terceira outra coisa, na quarta outra coisa, até que ele dá o giro, né? Até que ele passa por toda a produção. Então ele se sente parte, de fato, da empresa. Quando ele chega no fim do dia, ele fala, eu fiz batom hoje. Ah, é? Mas você sabe fazer o batom? Sei. Toda etapa? Toda etapa. Sei tudo. A parte de elaboração da massa, de inserir essa... Porque o batom é uma massa gigante, assim, parece uma bola de futebol. Vai numa esteira, assim. Daí a máquina processa a pontinha do batom que vai no suporte, né? Aí depois que a pontinha está pronta, que vai no suporte, vai para a caixinha e vai para uma caixa maior, que é a caixa de despacho, né? Para o varejo ou para algum centro logístico de distribuição. Então, todas as etapas são feitas por todos os colaboradores que lá estão. E todo colaborador vai poder dizer, é assim que começa, é assim que continua, é assim que termina. Né? Então isso é muito legal, porque você une a eficácia à quebra da alienação, para que não se tenha uma alienação fabril. E colaboradores insatisfeitos. Né? Até quando a gente fala em gestão de pessoas, quem já estava nesse módulo se lembra. As pessoas elas não querem só um bom salário, elas querem ser felizes. Ganhar bem é legal, mas cansa se o trabalho é muito ruim. E no passado, nossos pais, avós, bisavós, eles não questionavam. Eles tendo o que comer, o que vestir, cuidar da família, e adquirir algum patrimônio, investir de alguma forma, estava bom. Essa coisa de felicidade, de satisfação, isso é tudo muito século XXI. É muito agora, sabe? Nós jovens é que temos essa preocupação. Me incluo nessa porque estou sempre buscando a minha satisfação, né? E eu tenho certeza que vocês também têm essa ânsia, né? De fazerem algo que os deixa felizes. A gente faz melhor, a gente se diverte enquanto trabalha, chega fim do dia a gente tem boas histórias para contar, né? Enfim, então essa é a contribuição maior do Taylor para a administração. O estudo dos processos, tempos e movimentos, né? A quebra de um processo produtivo em muitos pequenos processos, o layout das empresas. Para o Taylor era muito importante. Eu trabalhei numa indústria de portas e janelas em 2015, portas, janelas e portões, que a produção era assim. O produto ia de uma ponta da fábrica para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. O produto ele ficava o tempo inteiro indo para um canto da fábrica. Se perdia muito tempo transportando o produto. O Taylor ele falava, o produto tem que entrar aqui, andar em linha reta e sair aqui.
o mais em linha reta possível, o mais em sequência possível. Layout da produção. Mais em linha reta, mais em sequência possível. Eu tirei um produto aqui, passei para o meu colega que está do lado, que já manuseou, passou para o colega que está do lado e segue numa linha. Não fica o produto indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso não é eficaz, não é produtivo. Então, o layout de produção também foi uma discussão do Taylor. Tem um filme que mostra bem isso, que é o Fome de Poder. Para quem já assistiu, que bom. Para quem não assistiu, fica uma dica de filme aí. Eu assisti quando tinha no catálogo da Netflix, mas pode ser que eles tiraram porque eles renovam o catálogo. No Fome de Poder, você tem a história do McDonald's. Não é que eles fizeram exatamente como é a história, né? É baseado em fatos reais, alguma coisa eles mudaram no filme. Mas tem uma parte que mostra como o McDonald's criou o conceito de fast food, comida rápida. Como eles desenharam o layout produtivo para que um hambúrguer ficasse pronto em menos de 1 minuto. Com padrão de qualidade, com divisão bem específica de tarefas e com um layout perfeito. Por que o McDonald's é uma marca respeitada, venerada, lembrada no mundo inteiro? Porque eles foram pioneiros em alguma coisa. Eles criaram algo novo. Eles criaram o conceito de fast food, comida rápida. Se eles não criaram, eles popularizaram, né? Que nem a Apple. Às vezes a gente fala assim, a Apple criou o tablet. Daí alguém vem e fala, não, porque teve uma empresa na China que inventou um tablet em 2008, mas não teve produção global, ninguém sabe como é que é o nome dessa empresa na China, o produto dela comprava, dava defeito, não funcionava direito, né? Quem inventou uma coisa que prestasse e começou a vender em escala e popularizou a tecnologia foi a Apple, a ponto de tornar os tablets uma tendência no início da década de 2010. Quem viveu se lembra que em 2011, 12, 13, todo mundo produzia tablet. Tinha tablet da LG, tinha tablet da Sony, tinha tablet de qualquer marca. Sempre Toshiba tinha tablet, né, que hoje é TCL. Tinha tablet de tudo que era marca. Samsung, inclusive. Motorola tinha tablet, todo mundo tinha tablet. Nokia tinha, né? Aí o mercado começou a não dar mais retorno, o pessoal parou de ter interesse na tecnologia, só a Apple manteve e a Samsung ainda faz também. Mas você não vê mais nenhuma outra empresa forte nesse segmento, né? Então, o McDonald's é a marca que popularizou o conceito de fast food. Esse filme Fome de Poder mostra muito bem essa questão da layoutização do processo produtivo. O produto sai aqui e chega aqui pronto, em linha reta ou quase reta. Mínimo possível de transtorno na transição da matéria-prima que está sendo moldada durante o processo produtivo. O que mais que a gente pode falar do Taylor? Eu diria assim para vocês, o Taylor, ele foi o cara que remodelou o sistema operacional das empresas. O sistema operacional de uma empresa, quem remodelou foi o Taylor. E o sistema administrativo e estratégico de uma empresa, quem remodelou foi Henry Fayol, o outro pensador que a gente estuda nessa aula. O Fayol, ele continuou os estudos de Taylor. Eles viveram numa época bem similar. O Taylor, ele produziu muito conteúdo de administração ali naquele período, 1905, 1910.
O Fayol ele veio depois, algo como 1915. Os escritos de Fayol, né? Então, Fayol ele é um pouco depois que o Taylor. E ele continuou as reflexões de Taylor. O Fayol percebeu que a mesma divisão que existia no operacional, ela deveria acontecer no administrativo. Hoje, quando você vai numa grande indústria, tem o departamento de logística, tem o departamento de engenharia de produto, tem o departamento de estoques, tem o departamento de vendas, marketing, tem o departamento financeiro e assim sucessivamente. Mas antes de Fayol não existia isso. Quem era o gestor da empresa resolvia todos os assuntos. A parte administrativa nas empresas era toda empelotada, toda embolada. O cara fazia financeiro, fazia estoque, fazia marketing, fazia... Aí o Fayol chegou e disse assim, não, vendas é uma coisa, vamos trabalhar com o departamento de vendas. Estoques é outra coisa, transporte de cargas é outra, e assim vai. Engenharia e produção é outra coisa. Ele foi quebrando as tarefas administrativas e criando um conceito que a gente chama de departamentalização. E como a gente sabe o quanto esse conceito pode ser uma merda, né? Digo isso porque tem grandes empresas com muita burocracia e eles demoram muito para resolver teu problema. Tu vai conversar com quem é do atendimento, tem que conversar com o departamento tal. Aí tu entra em contato com o departamento tal. Não, não é aqui nesse departamento, é no outro departamento. E ninguém resolve o seu problema. É claro, nessa situação, o erro é da empresa. Não é do Fayol. Se a empresa trabalhasse bem com o conceito de departamento, o atendimento dela seria melhor. Né? Porque quem vai conversar contigo é alguém que só faz aquilo. Vendas vai ser com alguém que só vende. Passa o dia resolvendo problema de vendas. E assim sucessivamente. O Fayol ele tinha uma série de ensinamentos que foram muito legais. A ideia de hierarquia. A ideia de hierarquia é do Fayol. Fayol dizia assim, um colaborador ele não pode responder a mais de uma pessoa. Tem aquela empresa que você trabalha, que tem 2, 3 dando ordens para você? É algo que o Fayol condenaria. O Fayol falava que a empresa tem que dar condições para que as pessoas trabalhem bem. Treinamento, ferramentas boas. Fayol disse, às vezes se exige muito de uma pessoa, mas não se dá o suporte para ela trabalhar bem. Às vezes, uma pessoa é cobrada por mais de uma autoridade, isso vai dar ruim. E em tudo isso ele tinha razão. Fayol falava sobre o preço justo do trabalho. Fayol não acreditava que era possível ter uma empresa forte, com pessoas engajadas e ganhando mal. Inclusive, ele sempre dizia, os interesses do indivíduo precisam ficar em segundo plano. E os interesses da empresa e do coletivo têm que estar em primeiro plano. Então, o Fayol admitia que o funcionário ele tem que esquecer um pouco a sua própria vontade para fazer valer a vontade do coletivo, a vontade do patrão, a vontade da empresa, mas ele também falava a favor do funcionário, que o funcionário tinha que ter ferramenta, salário e treinamento. Né? O funcionário ele dá a sua parcela, que é jogar para o time e não para ele mesmo.
a empresa contribui com a sua parcela, que é pagar bem, treinar bem e dar ferramenta. Dar condições de trabalho, de produção boa, né? O que mais que a gente pode destacar do Fayol? Seria isso, basicamente, né? Justiça, meritocracia, também conceitos que ele trabalhou. Lá no livro vocês vão achar mais conceitos. Equidade, né? Só que o Fayol não era idiota como alguns de hoje em dia, né? Que acham que meritocracia é que nem saiu numa revista aí que uma herdeira da vinícola Salton do Rio Grande do Sul, ela agora está no quadro de diretores da empresa. Ela é herdeira da empresa, mas ela dizia que chegou ao cargo que chegou por meritocracia. Né? E ao explicar o ponto de vista dela, ela dizia que tinha estudado administração de empresas, né? Que tinha trabalhado em quadros diretivos de outras empresas. Mas todos nós aqui sabemos, eu e vocês, que se todas as demais pessoas que tentassem seguir os passos dela assim o fizessem, talvez não atingiriam o mesmo resultado do que ela. Então existe uma falsa ideia de meritocracia no Brasil que é muito triste, né? Pessoas aí que herdam negócios e porque elas ralaram, elas acham que elas são um ótimo exemplo da meritocracia. Não, não são. Não são. Eu posso ter trabalhado pra caramba, estudado pra caramba, tanto ou mais do que eles, mas isso não vai me colocar na mesma condição do que eles. Eles ainda têm sim uma parcela de privilégio que é relacionada à sua condição social, né? O que é que faz uma moça que estudou administração de empresas e trabalhar no quadro diretivo de outra companhia, que não a do pai dela, num primeiro momento? O que faz isso acontecer é o fato de o pai dela ter conversado, possivelmente, com o dono dessa empresa, ou o sobrenome dela ter falado mais alto. Ah, eu vi aqui que o teu sobrenome é Salton. Você é da família Salton? Sim, eu sou, né? A gente sabe que o processo de contratação, a promoção, ele tem muita relação com familiaridade, relações de amizade. E isso não é meritocracia, né? Ninguém está dizendo que ela não se esforçou ao seu modo. Não. Só estamos dizendo que o conceito de meritocracia clássico se afasta do que alguns acham que é a meritocracia. Principalmente esses herdeiros de empresas, né? Como um que chegou a dizer que ser herdeiro de uma empresa tinha mais ônus do que bônus. Olha só. Que idiota, né? Um completo retardado para falar uma coisa dessas. É só pedir para sair, amigão. A pessoa me fala assim, ser herdeiro tem até mais problemas do que virtude. Sério? Ai, ai. É uma gurizada assim que tá no leitinho que eu vou te contar. Né? Não tiraram a fralda ainda. É isso. Fayol falava em meritocracia, mas um termo honesto. Né? Não esse termo bosta que a gente vê por aí. Meritocracia no sentido de que as pessoas têm oportunidades iguais. O que é equidade? É igualdade de oportunidade. É isso. É muito diferente. Então, eu falava, você não pode dar condição top para um crescer e condição que é fraquinha para outro crescer. Tem que ser condição boa para todo mundo. Condição top para todo mundo. Todo mundo tem que ter o mesmo treinamento, a mesma ferramenta. As pessoas têm que ser tratadas com igualdade dentro da empresa. Né? Então, isso é o que Fayol defendia quando se referia à equidade, à meritocracia, a um ambiente socialmente justo de trabalho, etc. Beleza?
É isso. Falamos aí de dois pensadores da administração que têm muito a nos ensinar. Espero que essa aula gere reflexões em vocês. Beleza? Aquele abraço e até a próxima.